como faço com todos os artigos que publico, que recentemente no Brasil 247 e no Sul 21, eu escrevi um artigo chamado Planeta Terra, a Nossa Casa. A cada dia mais e mais pessoas se mostram interessados e tomam consciência do tema ecologia e meio ambiente. Aos poucos, estamos criando uma consciência de discussão sobre os rumos do nosso planeta e o que estamos e podemos fazer para a preservação de suas condições vitais. A preocupação com o meio ambiente é algo recente na história da humanidade, mas muito, muito importante. Até meados do século passado, muito pouco se falava ou estudava sobre os impactos da ação humana, principalmente de sua atividade produtiva, no meio natural que nos cerca. Foi apenas no século XIX que surgiu a disciplina denominada ecologia, termo originado das palavras gregas oikos, o que quer dizer casa, e logos, que significa estudos. A nossa casa é onde vivemos. Exercitamos essa experiência monumental chamada vida. É justamente a partir desse sentimento de que o planeta Terra é realmente a nossa casa e que devemos fortalecer a absoluta necessidade de cuidar dela, protegê-la, respeitá-la como realmente ela é, nossa casa. Quem aqui gostaria de chegar em seu domicílio e encontrá-lo sujo, com manchas, ar poluído, móveis quebrados e apresentando problemas de manutenção? Ninguém gostaria. E é isso que nós não queremos com o planeta, que é a nossa casa, o planeta Terra. É com esse espírito, com a preocupação de quem está reformando e cuidando da sua própria casa, que devemos avaliar todas as graves questões ecológicas contemporâneas, cujas consequências catastróficas podem serem maior do que possamos imaginar. Constatados os danos ambientais que produzimos ao longo dos tempos, notadamente desde a Revolução Industrial, finalmente a humanidade parece que acordou para os desatinos que eram cometidos em nome da atividade econômica em detrimento das condições de vida da nossa casa. A grande catástrofe ambiental, que envolveu um petroleiro inglês na década de 1960, deixando na costa britânica uma grande mancha com mais de 300 quilômetros, foi o grande alerta de que o mundo precisava de freios, de uma reflexão sobre como estávamos tratando os meios naturais que dispomos. Em 1972, foi realizada a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente na Suécia. Começavam ali os esforços internacionais para uma governança global sobre o meio ambiente e o clima, tendo inclusive criado a efeméride que hoje celebramos e debatemos. Foram necessárias mais de 2 décadas para que esse debate crescesse e ganhasse força na agenda mundial, culminando com a realização da Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, cujos resultados e discussões pavimentaram o caminho para acordos ambientais que viriam a surgir. Não foi por acaso que, naquele momento, sediamos a mais importante conferência mundial sobre o meio ambiente. Afirmamos ali a condição, nós, o Brasil, de protagonista e potência ambiental global, assumindo um papel de relevo que iria se consolidar ainda mais nas décadas vindouras. As esperanças de que uma grande concentração mundial, sobre uma grande concertação mundial, sobre o meio ambiente e seus impactos, alcançaram expressão máxima com o Protocolo de Kyoto em 1997. Naquele momento, mesmo com os Estados Unidos, sem assiná-lo, o mundo desenvolvido reconhecia,
por meio do tratado, a necessidade imperiosa de monitorar e diminuir significativamente as suas emissões de gases poluentes. Ao mesmo tempo, reconhecia-se também o direito das nações emergentes ao desenvolvimento sustentável, estabelecendo uma política de compensação e troca dos compromissos de controle ambiental. Desde então, o debate se consolida nos grandes fóruns internacionais, embora os inquestionáveis avanços tenham sido acompanhados de alguns fracassos e retrocessos. O fato é que, mesmo com o ceticismo de uma minoria de cientistas e pesquisadores que apregoam a incapacidade humana em alterar os rumos das chamadas mudanças climáticas, a humanidade não pode correr o risco de pagar para ver e apostar em um fatalismo que esconde, na verdade, as responsabilidades. Recentemente, um grupo de cientistas que monitora o derretimento das geleiras da Antártica sinalizou, por meio de projeções, que a situação pode ser pior do que imaginávamos. Talvez sem possibilidade de retorno futuro, se não apostarmos no enfrentamento e no combate àqueles que poluem o nosso planeta. Isso significa que centenas de trilhões de toneladas de gelos, se nada for feito, desaparecerão nos oceanos, causando uma elevação de até 1 metro do nível dos mares. Trata-se de um alerta. É necessário que o mundo inteiro tome consciência desta situação absolutamente alarmante e que possamos agir, aí sim, agir com mais força e de maneira decisiva na questão climática, conjugando esforços para o seu enfrentamento. Nosso país nunca se furtou a um debate franco e direto sobre o tema, assim como ao compromisso de levar adiante, sem qualquer tergiversação, as metas estabelecidas pelos acordos internacionais. Nossa principal fonte de emissão, o desmatamento, já apresenta, nos últimos anos, uma queda de mais de 80% em relação aos índices colocados antes de 2004. No que tange aos gases do efeito estufa, já atingimos 62% da meta estabelecida para esta redução, tendo como referência os últimos 15 anos. Dessa maneira, o Brasil não somente reafirma a sua adesão ao ambientalismo, mas mostra ao mundo um modelo possível, autônomo, de desenvolvimento, cuja matriz se baseia na sustentabilidade e na consciência ambiental. O Brasil está mostrando que é plenamente possível aliar crescimento com distribuição de renda e proteção ao meio ambiente, combinando inovação, competitividade e redução das desigualdades. Por fim, senhor presidente, o fato é que de pouco vale o crescimento econômico bruto de um país se esse não for para todos e em condições sustentáveis, sob pena desses recursos gerados não serem aproveitados por todos, como deveriam. É claro que muito ainda temos de avançar na questão ambiental em nosso país, mas a sua força e o seu resultado já se mostram de maneira inequívoca que a presidenta Dilma e a sua equipe está no caminho certo na defesa do meio ambiente.